Alô, amigos e amigas, estamos iniciando a atividade desta quinta-feira. Hoje é 16 de outubro de 2025. No calendário, hoje está marcado o Dia da Alimentação. Na verdade, a alimentação é uma das coisas hoje importantes para o mundo todo. 8 bilhões de pessoas. Já tivemos um momento de quase mais da metade da população passava fome. Um pouco mais, de repente, lá atrás. Mas, ao longo do tempo, a tecnologia, a integração com os países e tal, o desenvolvimento econômico acabou diminuindo essa questão, essa chaga toda, né, da sociedade, que é a fome. Hoje, segundo dados da ONU, 700 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. E a insegurança alimentar, ou seja, as pessoas que ainda comem alguma coisa, mas não devidamente aquilo que é recomendado pela ciência, pela biologia, né, pelas questões alimentares, 2,3 bilhões de pessoas. Então é muita gente ainda passando fome e não é por falta de produção, exatamente por falta de distribuição. E aí entra a questão das políticas públicas e uma série de coisas que não vem ao caso discutir aqui. A nossa atividade de hoje, desta quinta-feira, tem aqui ilustre presença como meu companheiro, inicialmente, daqui a pouco chega mais o nosso integrante da bancada, que é o Jaime Cimento. Jaime, que bom te ver. Prazer, mano. Fazia hora, né, uma alegria estar aqui, Silvio, com o mestre aí, né? Fazia hora que eu não tinha alegria de estar aqui na bancada, né? Então, é muito prazer aqui, né, Silvio? Me abeberando aí dos teus conhecimentos. Porque, na verdade, assim, o que a gente diz para você, telespectador e tal, um programa como este aqui, né, eu participo de outros e tal também, mas o que eles nos trazem? Trazem conhecimento, a gente troca conhecimentos, troca experiências, né, troca sabedoria e passa isso para vocês. Uma das coisas que eu mais fico feliz, Jaime, deve acontecer contigo também, é que quando tu vai em algum lugar e tu é reconhecido, as pessoas vêm agradecer o fato de tu estar passando essas informações, passando dividindo, hoje, compartilhando isso, né? Hoje o importante é dividir a informação, conhecimento, cultura e ao mesmo tempo também dividir as perguntas e saber como perguntar, que hoje às vezes é mais importante do que a informação em si. Agora, tu estavas falando em fome, isso aí é uma coisa muito paradoxal, porque no mundo de hoje, existem mais pessoas morrendo por excesso de comida do que por falta de comida. É verdade. Então, a obesidade, outras doenças, o excesso de alimentação... da educação alimentar. A educação... Então, isso é uma loucura, porque nós vivemos num mundo que tem muito mais pessoas morrendo por excesso de comida do que por falta de comida. E aí é uma questão que poderia ter algumas soluções, né? A gente já tem, né, muitos bancos de alimentação, muitas pessoas caridosas, voluntários, né? Mas eu acho que isso aí deve ir adiante. Então, no Brasil, nós temos 60% de pessoas com sobrepeso e 20% obesas, que é quase o índice americano. Então, o interessante seria, né? E eu falo isso por mim também, porque, como vocês podem ver, né, eu estou com alguns quilinhos a mais, né? Tentando diminuir, e então eu estou falando por mim mesmo, né? Então, essa alimentação demais, para algumas pessoas, a alimentação que às vezes também não é adequada, né? Se houvesse uma distribuição, né? E também, talvez, meios assim a comida às vezes ficar na geladeira das casas, e aí no fim ela estraga e vai fora. Né? Então, tu está tocando na questão que é fundamental, o desperdício. Então, às vezes, por exemplo, o que custa nós, às vezes, um alimento que a gente vê, né, que poderia ser útil para o porteiro do prédio, poderia ser útil até para o morador de rua ou para uma pessoa até próxima ou não tão próxima, né, de servir de alimento. Né? E agora, o que se vê é isso, né, pessoas que estão morrendo mais por excesso de comida do que pessoas que estão morrendo por falta de comida. É um mundo, mais uma maluquice, né, do nosso paradoxo mundo. Desse mundo, né? Não há falta de produção, mas, como nós dissemos, falta de distribuição de políticas públicas. Não, e no caso do Brasil, a gente tem uma coisa interessante. Nos anos, sei lá, até os anos 50, talvez 60, o brasileiro comia, sei lá, arroz, feijão, bife, salada. É uma dieta perfeita. E aí passamos a comer coisas processadas. Em vez do bauru, passamos a comer cheeseburger, em vez de manteiga, às vezes margarina. E tem mudanças que nos levaram para ter sobrepeso,
menos saudável a comida. Então é de pensar, né, nisso aí também, essa questão de nutrição, do que se come, né? Não só a quantidade, né, mas a qualidade, né? Qual é a nossa da dieta de arroz, feijão, bife, salada, frutas, etc., era uma dieta que funcionou bem. O brasileiro não tinha 60% de sobrepeso e 20% obeso. E nem as crianças eram obesas. Não, obesas, né? E agora, infelizmente, até as crianças estão obesas, né? Que é uma coisa muito ruim, porque uma criança que às vezes fica obesa, as células, o corpo vai ficar para o resto da vida, né? Bom, Jaime, eu tenho que falar um pouquinho, claro, aqui, naturalmente, que a atividade tem assim, uma tradição de falar no começo do programa, primeiro na primeira parte, sobre futebol. Nós tivemos ontem, né, o jogo do Internacional com o Mirassol e o Inter. Eu falei com alguns colorados, eu não vi o jogo, eu tenho outros compromissos, eu não tenho visto o jogo. Mas o Internacional disse que levou um passeio. Eu vi um grande colorado aqui dizendo hoje que o Internacional levou um passeio do Mirassol. 3-1. E levou mesmo. E o Internacional tomou 3-1, poderia ter tomado um pouquinho mais, né? Porque o Mirassol, aliás, na casa dele ele já ganhou 9 e empatou 5. Não perdeu, né? E não perdeu nenhuma. O Mirassol é a sensação. Assim como o São Caetano foi época atrás, no passado, times assim... Claro, na verdade o Mirassol é mais antigo, é uma outra situação. Mas o Mirassol é a sensação e podia ter ganhado do Inter de 4 ou 5-1, né? E o Inter estava sem o Carboneiro, né? Sem o Borré, e a escalação também não estava lá muito adequada, né? Concordo com a crítica futebolística aí, né? E o Inter tem essa defesa que entra ano, sai ano, principalmente bola aérea e tal, nos deixa mal, né? E o Ricardo Matias não tem rendido o que a gente esperava, né? E é verdade, Silvio, que o futebol gaúcho está desse jeito aí. O Juventude está se encaminhando para o rebaixamento. E o Inter e o Grêmio estão com risco. Aliás, o Grêmio está jogando daqui a pouco, né? Nós estamos gravando aqui no final da tarde, o Grêmio joga hoje aqui. O Inter e o Grêmio têm risco ainda. Tem risco. E o Juventude está se encaminhando, né, para o rebaixamento. Com muita chance de ser rebaixado. É um ano que não é bom. Os outros anos não foram grande coisa para o futebol gaúcho. É uma pena, né? Vamos torcer que surjam negócios, que surja uma profissionalização no setor aí, que tire o futebol gaúcho desse buraco aí, né? Uhum. Vamos esperar que realmente isso aconteça, né? Porque, afinal de contas, o investimento da dupla Grenal, claro que não é igual aos grandes investidores do Brasil, Palmeiras, Flamengo, etc. e tal, mas para a nossa realidade, é um investimento grande, né? Que o time de futebol não está correspondendo ao investimento que tem sido feito tanto pelo Grêmio quanto pelo Internacional. Então, nós temos uma situação ruim exatamente por isso. Eu acho que pela falta de qualidade. Eu acho que se houver a presença das empresários, no caso do Grêmio já está vendo, eu acho que isso aí pode ser uma saída, né, de profissionalizar e qualificar. E o futebol ter uma administração, uma gestão melhor. A única notícia boa do Grêmio é que agora o Grêmio é o dono da arena, né? Foi hoje, parece que oficializado aí o repasse pelo empresário do Grêmio lá, como é o lá do empresário do Grêmio, não me lembro o nome dele, o Marcelo. O Marques. Né? O Marques, Foi oficializado, então, o repasse da propriedade da arena para o Grêmio Futebol Porto Alegre. Então, hoje, os colorados já não podem mais agora dizer que nós não temos estádio, né? O Grêmio tem um estádio. E o Inter, não é a minha expectativa meio delirante, é que venha o Sheik árabe com 2 bilhões. Aí ele compra o Inter e depois, quem sabe, ele compra o Estádio Olímpico para ser o nosso centro de treinamento, né, senhor? Tá certo, pode ser. É uma conversa meio delirante, mas o sonho é livre, né? Então, o Olímpico é 1 quilômetro do Beira-Rio, né? Olha, eu gostava... Eu moro na Padre Cacique ali, 100 metros do Beira-Rio, e não era muito longe do Olímpico. Então, eu ia a pé e voltava a pé do Olímpico. Eu não sei o que aconteceu com o Grêmio, porque aquele ali era não só era um espaço histórico, mas era um espaço em que o Grêmio fez as maiores conquistas ali. O doutor Hélio Dourado, eu sou colorado, nem devia me meter muito, mas o doutor Hélio Dourado, o saudoso doutor Hélio Dourado, ele preferia que o Grêmio tivesse ficado no Olímpico. Não só ele, mas outras pessoas também.
Eu acho que foi uma pena, realmente, não ter ficado. Eu acho que talvez fosse melhor. Mas fazer o quê, né? A fila anda, né? O Inter reestruturou o Beira-Rio, remontou o Beira-Rio, ficou um belíssimo estádio, né? Então, acho que o Grêmio podia ter feito isso, seguido a lição do Internacional. Vamos fazer um primeiro nosso intervalo aqui, ó. Lembrando, nós estamos tomando aqui os sucos Petri, porque, na verdade, a sua sede pede saúde. Quando pede saúde, ela pede o melhor. Pede sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco 100% natural, sem adição de açúcar e conservantes. Importante lembrar também, né, que nós temos aí na Sucos Petri, temos o suco de laranja Pet Bom. Olha só, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Pet Bom passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado que não se caracteriza como alto teor com açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta, variando de acordo com a safra. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora do nosso Banrisul, né? O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Jaime, está na hora de atualizar a tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar, e com a tua vida financeira num só lugar, só ali no Banrisul. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da mão. Abra a conta direto pelo celular e acompanhe o saldo. Faça transferências, pague contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com um visual novo. Baixa agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nesta sua evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e qualidade, com tranquilidade. Baixa o app e abre tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, nós tivemos hoje aí, ainda tem muitas informações, digamos assim, mais fidedignas para saírem do encontro lá do Marco Rubio, né, secretário de Estado americano, com o representante do governo brasileiro, Mauro Vieira. E foi lá ver como é que é a questão das tarifas americanas, Jaime. E as primeiras informações que se tem agora, não oficiais ainda, mas informações de fonte segura, da imprensa que está lá fazendo a cobertura, é de que nada aconteceu, e se esperava isso. Nós temos uma experiência não só de economia, como de política. O Brasil achava que o presidente Trump ia voltar atrás nas medidas que tomou. Os Estados Unidos, e agora tu vai ter certeza que tu vai referendar o que eu estou dizendo, os Estados Unidos, para tomar uma decisão, ele demora. Agora, quando essa decisão é tomada depois de muitos estudos, de avaliação de gente profissional e tal, sabendo das suas causas e das suas consequências. Então, o Brasil não se meta aí de querer mudar uma coisa que vem lá dos Estados Unidos. Portanto, assim, não vai haver nada enquanto o Brasil não arredar pé de deixar de passar por cima da Constituição, perseguir opositores e, sobretudo, manter presos políticos, centenas de presos políticos lá de 8 de janeiro. Então, o representante do Trump disse, olha, tudo bem, se vocês fizerem isso, vamos começar a conversar. E o cara já foi embora, o Mauro Vieira, esse aí foi lá, foi para o restaurante lá todo, né, trôpego e muito desgraçadamente para ele, né, desiludido com a conversa. Eu acho que essa aí é uma questão que a gente sabe que não envolve só finanças, né, e que não envolve só economia, que envolve política, envolve geopolítica, envolve assim, interesses essas questões de direitos humanos. É uma pena, né, que nesse momento assim o Brasil se envolva numa situação
né, complicada dessas aí, né, e que está mexendo com economia, com empregos, né? E houve esse contato telefônico, segundo o presidente Lula, teria aquela química de 29 segundos, teria se transformado numa indústria petroquímica. E o telefonema diz o presidente que o Trump ligou para ele, e aí ele disse, olha, eu vou fazer 80 anos antes de você, você vai fazer 80 anos um pouco adiante, né? Vamos conversar assim diretamente, né? Vou te chamar de você, você me chama de você. E aí ficaram conversando, mas hoje a gente vê esse banho de água fria, né? Que era previsível, né? Era previsível. Eu acho assim que o governo brasileiro tem que assim repensar, né, essa política e o Brasil ele precisa, o Congresso principalmente e a própria presidência também, eu acho que é preciso, junto com o Supremo, sentar e assim analisar o que está acontecendo e tentar um grande diálogo para assim as coisas voltarem à normalidade. Para pacificar e para ver alguns excessos e ver caminhos, porque do jeito que está, eu acho que não é interessante para ninguém. Jaime, o principal caminho, a principal, digamos assim, partida para tudo isso aí que tu está falando, ou seja, pacificar o país, que o país possa voltar no rumo normal. Nós precisamos resolver uma série de problemas, desemprego, desestímulo de investimento saindo do Brasil e tal. A primeira coisa, Jaime, eu tenho certeza que tu vai concordar comigo, o que tem que acontecer é que cada instituição deva ficar no seu devido lugar, não ultrapassar as suas funções. E o que está acontecendo no Brasil hoje é o excesso de autoritarismo da Suprema Corte que está mandando em todo o país, sobretudo com um juiz só querendo mandar no mundo, não no Brasil. Quando o ministro Barroso assumiu a Suprema Corte, ele usou uma palavra, ele disse que a justiça deveria se conter, né? E que ele disse isso, o presidente do Supremo que estava assumindo, faz 2 anos. Agora, o ministro que assumiu a presidência, né, o ministro Fachin, ele disse praticamente a mesma coisa. Ele disse que o judiciário deve... Eu não sei se ele usou exatamente a palavra contido, mas ele disse mais ou menos o mesmo, que era preciso... Conter os abusos da Suprema Corte. Era preciso... Então vamos aguardar, vamos ver se o ministro Fachin, que repetiu essa ideia do ministro Barroso, né, vamos ver na prática, né? E eu acho que tanto o ministro Barroso como o ministro Fachin, o que eles disseram, eu acho que é o que a sociedade brasileira quer, né? Então, vamos torcer que sejam buscados caminhos aí, né? E que se procure, assim, meios de se pacificar e a gente poder pensar mais no Brasil, no coletivo, nos interesses nacionais, nos interesses da sociedade, porque nós estamos envolvidos em muita briga pessoal, estamos envolvidos em briga partidária, ideológica, e o país, né, eu acho que precisa ser mais olhado essa questão coletiva, né? Essa questão, algumas coisas estão sendo feitas, né, e outras não, né? Nós temos agora os Correios que estão a perigo aí, precisando de 20 bilhões, querem recorrer ao mercado financeiro, e oferecendo... Antes de recorrer ao mercado financeiro, né, o problema todo desse governo, dos governos de esquerda, e principalmente do governo do PT, lá de trás, desde que o PT assumiu em 2003, todos os governos do PT, o que fizeram? Roubaram o país. Administraram mal, não tem administradores, a começar pelo presidente da República, não tem gente nos órgãos públicos, seja nas instituições, seja nas empresas públicas. Se tu pegasse todos os caras que estão nesses cargos, nenhum deles, ou muito raro, o cara que tenha a competência para fazer aquilo que a função exige que ele faça. Então é uma questão de competência, questão de capacidade e, sobretudo, Jaime, e aí que eu coloco a questão de compromisso
com a democracia verdadeira, tem que adjetivar porque essa democracia que eles chamam que a democracia não é democracia, com a democracia verdadeira e com a consolidação e o retorno das liberdades individuais. Nós temos aqui para falar dos Correios, né? Os Correios, antes do período militar, os Correios estavam muito mal. Nós todos, quem é mais antigo, que nem eu, assim, nós às vezes mentíamos para os amigos e parentes. Eu mandei uma carta, mas o Correio não te entregou, né? E aí veio o período militar e teve um presidente dos Correios, que ficou famoso, o Coronel Boto, que reorganizou os Correios, deu uma nova vida para os Correios e, enfim, saneou os Correios, organizou. Aí foram passando os governos e desde 2022 os Correios vêm acumulando prejuízos altíssimos e agora, né, o senhor Rondon, né, que é o presidente dos Correios, ele tem um plano para sanear os Correios, que basicamente é cortar despesas, né, diversificar produtos, né, e recuperar a liquidez dos Correios, né? Então, essa a questão que o presidente Rondon aí se coloca, né? Então, é uma questão de eficiência. Então essa questão dos Correios é emblemática. Né? O que aconteceu com os Correios é uma questão bem brasileira, que coloca essa situação toda de uma empresa estatal, né, que estava num momento muito bom. É verdade que a pandemia não ajudou muito também os Correios, né? E é verdade que os Correios têm... Vamos lembrar que no outro governo do PT, o Correio também começou a dar prejuízo, porque não é nem a questão não tinha pandemia, é questão de eficiência, de compromisso com a eficiência das empresas. E o que aconteceu com os Correios? Os Correios, eles não têm salários muito altos, mas o que ocorreu? De lutas sindicais e pressões, os Correios passaram a pagar uma série de vantagens para os empregados. E a partir do PT, a partir da esquerda. E que não propriamente o salário, mas ele começou a gastar com benefícios indiretos. Benefícios, exatamente. E aí criou um custo muito grande. E aí também tem outras empresas fazendo concorrência com os Correios, né? A DHL, né? Federal Express e outras, né? E, enfim, agora vamos esperar, né, que esse plano de recuperação do presidente dos Correios, né? Mas isso aí tem que ser uma política de Estado, e independente de esquerda, direita, então, o problema é que tem que ser profissionais a administrarem as empresas públicas do Brasil, que a grande tragédia é exatamente a falta de profissionalismo na execução de políticas públicas, não só nas instituições, mas nas próprias empresas que são estatais e estão no mercado aí. Olha aqui, vamos falar um pouquinho de um novo empreendimento da Algair Incorporações. Já está aqui conosco, você pode ver, o Dr. Gustavo Bernardi, que é especializado no mercado imobiliário. Obrigado, Bernardi, pela tua presença aqui. O trânsito está um horror aqui no centro de Porto Alegre, então a gente é complicado chegar no horário. Olha aqui, o novo empreendimento da Algair Incorporações, o Vila Portal. É um condomínio exclusivo, fica ali na Vila Conceição, em Porto Alegre, no coração da Zona Sul. São 18 casas. Assista a mensagem aí da Algair Engenharia. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito, eu estava comentando aí, realmente é muito bonito, eu já passei por lá. Tu também, né? Obrigado, Bernardo, pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço. E tu é especializado nessa área do mercado imobiliário, né? Como é que aquela zona ali é bem valorizada mesmo, né? Está voltando a ser, né? A Zona Sul de Porto Alegre, ela durante muito tempo foi o patinho feio de Porto Alegre, né? Assim, né? As coisas não desenvolviam, ali não haviam grandes investimentos. Daí começou ali pela Tristeza, Assunção, Vila Conceição, e agora está indo até Ipanema, né? Uma outra coisa interessante é que tu só tem índice construtivo grande hoje em Porto Alegre, ou no extremo sul de Porto Alegre, ou no extremo norte de Porto Alegre. Então não tem mais para onde ir. Né? Claro, não tem mais para onde ir, né?
Tudo não é só a questão da política que está extremada, né? A questão também habitacional também tem essas questões geopolíticas também, né? Quer dizer, tem essa coisa, enfim. Mas eu quero lembrar para vocês o seguinte, uma coisa que também o Bernardo gosta, eu sei disso, que aprecia muito, é o vinho, né? Ah, meu Deus. Na Vinhos do Mundo, por exemplo, acreditamos que vinho é uma experiência, é memória, é celebração. Olha, é verdade tudo isso aí. E há 29 anos, eu já ia dizer 90, mas daqui a pouco vai ser 90, então, mas que nós estejamos por aqui para falar disso, né? Há 29 anos compartilhamos isso com você. Uma trajetória feita de confiança, amizade e taças cheias de significados. Conheça nossas lojas e viva o melhor do mundo dos vinhos. Alameda Alípio César, 203, na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, e na Getúlio Vargas, 1135. Se beber, não dirija. Tá certo. Bom, Bernardo, nós estávamos conversando aqui, né? Antes de mais nada, eu vou pedir pro Jaime falar um pouquinho de livro, né, Jaime? Tem 3 livros aí. Vamos falar sobre os nossos Vamos falar sobre os nossos livros. livros, vamos aproveitar que chegou o Bernardo aí. O primeiro livro aqui é o grande escritor Gay Talese, um dos criadores do famoso novo jornalismo americano, que misturava ficção com jornalismo, né? Lança esse romance aqui, que é Bartleby, baseado num personagem do Herman Melville, que era um personagem que simplesmente dizia: eu não quero fazer nada, não quero fazer nada. Era um escriturário de um escritório de advocacia. E aí ele tem aqui um personagem nova-iorquino que mostra, né, a cidade, né, os meandros de Nova York, e mostra o sonho americano. Então, o Gay Talese está com 93 anos, em plena forma aí, né, e uma narrativa assim que, né, muito sutil, né, muito bem feita, né, e que vale a pena ver. Segundo livro que eu hoje indicaria é que é A Máquina que Pensa, né, que fala do Jensen Huang, né, da NVIDIA, e microchip mais cobiçado do mundo, né? Esse jornalista Stefan Witt escreveu. Então, esse empresário, né, que veio do nada e cresceu, o dono da NVIDIA, que lida justamente com inteligência artificial, né, e que revolucionou, né, toda essa questão na informática, né, que envolve a inteligência artificial, que é um assunto aí que está nos envolvendo aí dia e noite, né? E a gente tem que ficar de olho aí para não ser engolido por ela. E o último livro interessante é um livro de um professor, criminologista e catedrático espanhol, que fala do seguinte: do psicopata entre nós. Então, esse professor, o que ele tenta mostrar assim, como detectar, como observar o comportamento de uma pessoa psicopática em família ou mesmo no meio público. Então, é interessante no mundo, na história do mundo, né, pessoas como Mao Tse-tung, Hitler, Mussolini, Stalin, né, são pessoas que é interessante, às vezes, como um psicopata, ele pega um país inteiro, né, e envolve, né, milhões de pessoas. Então, esse livro é interessante para quem quer aprender assim, a observar assim, e ver, assim, né, mergulhar nesse lado sombrio das pessoas. Né? É o que a gente, hoje em dia, é útil, né? Porque a gente vive realmente num mundo aí que tem muitos psicopatas por aí, né? Aliás, um psicopata entre nós. Isso me deu me inspirou. Eu vou até escrever um livro a partir dessa inspiração. Só que o título do meu livro será Milhões de Psicopatas entre nós. Só não dá, né? Milhões. Bernardo, você sempre traz algum assunto para o programa? Tem alguma coisa preparada aí? Bem, eu vou falar da minha área, que é o mercado imobiliário, né? Então, nós estamos... sabe que o mercado imobiliário vai sofrer um efeito muito grande com a reforma tributária, né? Vão haver a criação de 2 novos impostos que vão incidir sobre as rendas derivadas da atividade imobiliária, né? Especialmente da pessoa física, né?
e que nós vamos ver essa carga tributária para quem loca imóveis hoje, chegando aí a 27%, 28%, 29%. Outra coisa importante, que foi a criação do Cadastro Nacional Imobiliário, que nada mais é do que a identificação, é um CPF do imóvel. E isto vai dificultar sobremaneira o que a gente vê hoje, que é uma eventual sonegação desta receita. Então, eu vou alugar o meu imóvel para o Jânio, vou combinar com ele que ele não declara que me paga e eu não declaro que recebo, né? E hoje isso funciona, né? Porém, com a criação do Cadastro Nacional de Imóveis, o Jânio, por exemplo, vai pedir um cartão de crédito lá naquele imóvel, vai dar o endereço do imóvel residencial dele, vai matricular o filho dele no colégio, vai dar o endereço do imóvel que eu aluguei para ele. E a Receita vai cruzar essas informações, né? Esse é um sistema que vai provocar muita autuação, né? Vai provocar muita execução fiscal. A reboque disso, nós, advogados, que começamos a analisar essa questão lá mais atrás, começamos a imaginar como é que a gente vai criar estruturas para defender o nosso cliente, para tentar reduzir de forma legal um pouco esta carga tributária que vai aumentar muito. Aliás, hoje pela manhã, inclusive, saiu um grande player do mercado imobiliário dizendo o seguinte: os aluguéis vão subir no ano que vem entre 15% e 25%, só em razão da carga tributária, né? Então, a reboque disso, o Silvio, o Jaime, se iniciou uma discussão no STF há pouco tempo, e que está sendo julgada exatamente agora, nesse momento, que era a exigência de imposto de transmissão de bens imóveis quando tu pegava um imóvel teu e incorporava num CNPJ teu, numa empresa tua, né? A gente chama isso de incorporação. E por que essa discussão? Porque, embora o artigo 186 da Constituição trazia uma isenção fiscal nesses casos, os municípios passaram a cobrar esse tributo, passaram a cobrar o ITBI. Então, quando a gente estruturava uma hold, estruturava uma empresa para atividade imobiliária, o grande empecilho é que havia esse custo da incorporação, né? E nós começamos a questionar isso fortemente, os advogados começaram a questionar isso fortemente, e agora o STF está julgando isso, e pasmem, está julgando a favor do contribuinte, uma coisa que há muito tempo a gente não via no STF, né? Tornando inexigível, afastando a exigência dessa tributação. Então, se a gente pegar essas duas... Certamente essa tributação ia atingir diretamente eles, claro. Né? Não, mas tu sabe por quê? Tem uma explicação, porque esse tributo é um tributo municipal. Não atinge a União. Então, talvez por isso foi um pouco mais fácil de passar. Mas o recado que eu quero dar é o seguinte: analisando esses dois cenários, ou seja, aumento da carga tributária, né, a individualização das receitas derivadas da atividade imobiliária, a gente passa a entender, passa a ter que informar ao proprietário de que ele tem que constituir uma sociedade, um CNPJ, uma empresa. Se não na forma de hold, mas na forma de uma empresa que desenvolva atividade imobiliária. Porque daí você vai trazer a carga tributária mais para baixo. O recado que eu quero dar é o seguinte: quem tem imóvel tem que ter planejamento. Não dá para, em 2026, fazer da mesma forma como está fazendo em 2025 ou como fez o resto da vida. Tem que planejar. Tá? Isso é importante. Essa é uma notícia importante no mercado imobiliário. E o Supremo, né, doutor? Não sei agora, estava na mão do Gilmar, está 3-0. 3-0. Para o contribuinte. Exatamente. E aí também envolve aquela coisa, a finalidade da empresa, né? E o município, né? E aí, no nosso caso aqui, Porto Alegre, sempre teve avaliações altíssimas. O ITBI, eu acho que é 3% ainda. Né? 3%. E aí, agora, realmente, o planejamento, quem tem imóveis hoje, tem que planejar e tem que tentar, assim, como a informática está do jeito que está aí, o governo, porque realmente tem milhões e milhões de pessoas que estão alugando imóveis e que a pessoa não declara que pagou e o dono não declara que recebeu. Exatamente. Isso aí está acontecendo em função de quê? Antigamente, até as imobiliárias conseguiam, há uns tempos, cobrar 10% de taxa de administração, e aí ainda tinha os 27,5%.
E aí começou as dificuldades do locatário, começou a ter imóvel vazio. Não, se não baixar, eu atravesso a rua e vou alugar outro. E aí começou essa situação de dizer, não, então se tu vai pagar só isso aí, então tu me paga direto. E aí nós vamos dar um drible no leão aqui. Só que, realmente, isso aí, se o governo realmente for para cima, isso aí é muito dinheiro. De um lado, pode ajudar. Agora, hoje, eu acho que o importante é o seguinte, tem que ter planejamento, tem que ter uma atitude empresarial, e também está se falando, mas isso eu acho que é para empresas e famílias maiores, está se falando nas SAs familiares. Sim, são holdings. Só que a SA familiar, tanto, eu andei olhando um pouco por cima, assim, a SA familiar envolve interesses um pouco maiores, né? Envolve auditoria, envolve custos um pouco maiores, e o Paulo Guedes tirou um pouco da burocracia, mas não muito também, né? Então a SA familiar hoje eu não sei, né, doutor? O senhor sabe melhor do que eu, né? Na verdade, é uma SA fechada. E tu sabes que não, Jaime, que não é tão mais complexo do que uma limitada. Sim. Não é. Se você tiver uma boa orientação, né, os custos com contabilidade já não são tão altos, né, e você faz uma gerência, uma administração muito mais efetiva do patrimônio. Vou te dar uma informação. Se nós temos uma família com planejamento patrimonial dentro de uma holding transformada numa SA fechada, você sabe que não tem custo nenhum de inventário, você transfere patrimônio sem nenhum centavo de custo. Né? Então, veja, em 3 gerações o patrimônio se zera. É porque a holding, se os pais, digamos, fizerem uma doação para os filhos, né, vai ter... Não é doação. Não é necessário fazer doação. Os pais permanecem com 100% das ações. Mas eles estabelecem um direito no livro de sócios de que os filhos herdam. Eles recebem aquela cota societária, né, no momento da morte. Na limitada, não. Não tem como. Na limitada você vai tributar. Na limitada o que os pais podem fazer, doar e se reservar mas daí o imposto é 8%. Acaba pagando imposto. Então... aí não tem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho corre. Então, o leão... Ó, vamos falar um pouquinho sobre o Di Paolo, o nosso tour gastronômico aqui do Di Paolo. Lembrando o seguinte, visite a rede Di Paolo Galeto. Unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. Olha só, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, no Di Paolo, comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove, afinal de contas, a sequência do Galeto ao Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra a opção Express, também no Boulevard Laçador. Coisa maravilhosa. O Bernardo que gosta de uma boa janta, daqui a pouco ele está se preparando aí, né? Fui a Gramado esse final de semana e comi no Di Paolo. Pois é, olha aqui, vamos falar do supermercado Zafari. O Zafari, 90 anos. Não tem supermercado igual ao Zafari, né? 90 anos do supermercado Zafari, transformando sonhos em realidade. Todo dia, um novo começo. Assista agora essa mensagem do Grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, estamos aqui com a nossa atividade. E claro que tem muitas informações. Aqui o que não falta é notícia, que é a fonte, né, de atuação dos jornalistas. Então nós não temos preocupação com isso. O nosso problema é fazer uma redução, né, conforme, claro, a nossa avaliação de importância, porque tem muitos temas, né, muitos assuntos acontecendo,
e normalmente eles acabam sendo dirigidos para o que acontece em Brasília a partir dali. Veja bem, nós temos aí a Magnitsky, doutor Bernardo, eu gostaria de ter a tua opinião, que foi colocada num dos membros da Suprema Corte, parece que hoje à tarde saiu um outro, né? Eu não tenho essa informação. Esposa, enfim, os Estados Unidos está ampliando né, a aplicação dessa legislação, não apenas ao agente, como a gente chama isso no direito, né, mas também aos coligados desse agente. Então, nós estamos vendo aí passaportes diplomáticos sendo cassados, vedação de ingresso no país, vedação de ingresso, inclusive nas embaixadas, né? Então, é um posicionamento forte do governo dos Estados Unidos, como não seria diferente. Né? Provocaram, né? Provocaram, e o Trump, da forma como ele é, não é fácil, né? E é uma legislação que, ao contrário do que as pessoas imaginam, né, que é uma legislação restrita à comunidade americana, mas que ela surte efeitos e ela reflete esses efeitos da pessoa física dos agentes. Porque, na verdade, o mundo todo gira em torno da economia americana, direta ou indiretamente. Né? Isso acaba afetando, sobretudo, essas pessoas que nós estamos falando, que têm recursos investidos em vários lugares fora do Brasil. Não, mas até mesmo aqui no Brasil, se for observar, essas pessoas que recebem essa penalidade, elas não conseguem mais ter atividade bancária aqui no Brasil, porque esse banco tem sede lá, né? Ou tem filial lá. Tem interesses lá, então ele não vai... Né? E as multas são altíssimas. Né? De bilhões, né? Bilhões, são altíssimos, não se brinca com esse tipo de coisa. E de mais a mais tem uma coisa, né? A gente também é bom lembrar isso aí. O sistema judiciário e o sistema de advocacia, os honorários, os custos são altíssimos. Né? E quem se envolve realmente já tem que se envolver principalmente se for um tribunal, né, contratar o barrister. Né? E essas demandas tem que ser na corte americana, então é mais caro ainda, a burocracia é mais cara, a dificuldade de recursar na corte americana é terrível, né? Então, a Suprema Corte já validou, a Suprema Corte americana já validou a aplicação da legislação, então a chance de tu reverter uma penalidade como essa é muito pequena. No caso do ministro Barroso, ele mesmo foi professor em universidades lá, dono de apartamento milionário em Miami, os filhos trabalhando, foi uma cacetada, isso aí. Agora, isso aí, sabe o que acontece? Isso aí me lembrou de uma coisa. A minha mãe, que Deus a tenha, já faleceu há 2 anos, aos 95, uma vez ela me olhou e ela me disse uma coisa assim. Ele disse, olha aqui, ó, tu não fica querendo bancar muito esperto, porque tu sempre vai encontrar alguém mais esperto do que tu. Né? E ela falou para mim, os irmãos, que às vezes querendo ser mais malandro que o outro. Então, no fundo, isso aí a avó dela deve ter ensinado para ela, sempre existe alguém mais esperto do que tu. E sempre alguém existe mais poderoso. Então, o que acontece? Pode ser ministro do Supremo, que tem poder quase de Deus, né? Agora estão vendo que a coisa não é bem assim, né? Agora, o que acontece? Aí vê o outro lado, né? Aí virou vidraça, né? Bernardo, eu gostaria de aproveitar a tua presença aqui, Bernardo, porque nós já falamos, eu falei com o Jaime aqui, mas é importante ouvir a tua opinião sobre essa reunião de hoje à tarde, o Marco Rubio com o Mauro Vieira. Eu não sei se tu está bem informado disso, mas na verdade o que aconteceu foi que o Brasil tentava fazer com que os americanos, imagina, olha a inocência da política, da diplomacia brasileira, que o Trump revisse, né, aquelas medidas que ele tomou com o tarifaço de 50%. Naturalmente, o Marco Rubio, que nós sabemos com quem está tratando, eles não sabem, parece que a diplomacia brasileira não sabe. O Marco Rubio disse, não, o negócio é o seguinte, ó, vocês deixem de perseguir o Bolsonaro, tirem lá, soltem aqueles que estão presos lá, que não tem processo nenhum, escolham um pouco os caras. Se vocês fizerem isso, vão sentar na mesa para negociar. Quer dizer, nós sabíamos que ia acontecer isso. O Brasil foi lá e levou uma pancada diplomática vergonhosa, porque é um país que não se leva a sério. Quer dizer, esses caras aí estão brincando de diplomacia. A própria indicação do Marco Rubio para ser o interlocutor já dizia onde é que ia chegar, né? Então é um despreparo tu imaginar que tu vai ter um interlocutor que tem
uma posição já firme, uma posição já definida, já explanada, né? E tu sentar e esperar que ele vá mudar, né? Só porque é tu que está conversando com ele, né? Então é muito isso que o Jaime falou agora, né? Sempre tem um mais poderoso, sempre tem um mais esperto, sempre tem um com a costa mais quente que a tua. Então e nós já sabíamos quem era esse cara, sim, que existia esse cara e quem era esse cara. Pois então, quando foi indicado ele para ser o interlocutor, já estava claro onde é que ia se chegar nessa reunião. Agora, não deixa de ser também uma pena, né? A gente que trabalha no mercado imobiliário acaba se envolvendo no mercado de imóveis, de esquadrias, de vidros, né? Enfim, né? Sabe que esse pessoal está sofrendo muito, viu? Tive em Gramado, tive em Bento, tive em Caxias esse final de semana até segunda-feira e vi a quantidade de containers parados com aqueles selos de que já deviam estar indo para o porto e estão ainda dentro retidos lá, né? Retidos e tal. Então é algo que o Rio Grande do Sul vai sofrer um baque grande, né? E eu acho que vai se demorar um pouco para se encontrar um outro parceiro comercial para esse mercado. Agora nós temos que aprender as lições, né? Saber, como disse o Jaime aqui, saber que tu não é o mais esperto de todos. Sim. Né? E sobretudo na política internacional. O Brasil ainda é muito nanico, e ficou muito mais ainda com esse governo, do ponto de vista da diplomacia internacional. Então não se brinca com diplomacia. E, sobretudo, não se brinca com um cara chamado Donald Trump. O Trump bota para quebrar, não quer nem saber. Da canelada, chuta a porta, não quer nem saber. Nós sabemos, agora estão vendo, né? Que vergonha. Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. O que tu acha? Qualquer dia tem um ministro da Suprema Corte que poderá não mais ter acesso às gastronomias e os encantos da terra portuguesa. Nós sabemos, aliás, daqui a pouco vai sair isso aí, hein? Eu acho que essa semana já sai. Ainda que ele tenha faculdade lá, né? Não, vai perder tudo, né? Vai perder tudo. Aliás, merecem, né? Os caras não sabem com quem estão tratando. E, aliás, destrataram o Brasil, não souberam administrar o Brasil, achavam que podiam fazer o que quisessem aqui. E aí o preço vem, a gente paga. Olha aqui, ó, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 1 hora, aliás, em menos de 11 horas de voo, saindo aqui direto do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo. Um atendimento de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Que beleza. Vamos falar um pouquinho do Sicredi, né? Na verdade, o Sicredi Origens, investir no Sicredi Origens é mais do que aplicar. É crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada uma das suas conquistas. A vida é feita de fases, seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, olha aqui, nós voltamos aqui para a nossa atividade, daqui a pouco estamos indo para o encerramento do programa, mas temos tempo de dizer o seguinte, né, que a Olina é a essência de vida. O Jaime aqui, o Bernardo também, os dois são meio glões, né, então daqui a pouco eles abusam um pouquinho, sempre quando eles saem daqui do programa, eles levam no bolso, claro, a Olina para se prevenir. Principalmente tu, né, Jaime? Tu é o cara que... Olina é a rainha da nossa serpentina. É verdade, a rainha da serpentina. Então, olha aqui, a Olina Essência de Vida é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Veja só, é bom tu ouvir isso, né, gente? Te cuida. Laboratório Veste há mais de 100 anos. Tá bem, né? Tu tá bem na parada, né? Bom, nós estamos aí nos encaminhamentos para o final do programa. Bernardo, eu gostaria de te ouvir sobre este, digamos assim, esse ataque terrorista, né? E como eles chamam isso, qualquer coisa lá, lembra em Brasília, tem gente presa, inocente e tal. E aí eu fico pensando o seguinte,
Será que o Ministério Público vai atuar também nesse caso de depredação de patrimônio público que houve ontem na Câmara de Vereadores de Porto Alegre? Ou não vai porque é o outro lado que fez? Quer dizer, olha, que balderna, que balbúrdia. Este país não tem jeito enquanto se pune, tem que se punir, o que é errado tem que se punir, mas dos dois lados. Agora só se pune o lado da direita, só se pune os conservadores. A esquerda pode fazer o que quer, pode matar, pode atropelar, pode fazer o que quer nesse país e não acontece absolutamente nada. Foi uma vergonha o que aconteceu na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E ninguém se manifesta. Bernardo é advogado, eu sempre digo assim, a OAB, lá atrás, tinha o respeito da população. Perdeu o respeito, e eu acho que o Bernardo concorda com isso, porque a OAB está omissa em muitas coisas que antes ela era ativa. Antes ela nos defendia por qualquer coisa. Eu me lembro que o Bolsonaro, em 1922, em 2022, o Bolsonaro era presidente, eu estava em Brasília, e ele, naquela cercadinho ali, estava um jornalista de São Paulo, do Jornal do Estado de São Paulo, deu uma indireta nele, brincou com o Bolsonaro, e o Bolsonaro leva desaforo para casa, o Bolsonaro reagiu e tal. No outro dia, a OAB fez um editorial nos jornais do Brasil, dizendo que o Bolsonaro tinha atropelado, sido mal educado com uma coisa. Pô, isto aí é motivo para uma ordem oficial da OAB, uma nota oficial da OAB, e o resto da OAB. Bernardo, é uma vergonha, eu acho isso. Ontem, na verdade, era algo esperado, né? Botar duas pautas com votação como aquelas, né? Privatização do DEMAI e concessão do DEMAI a partir daí, o DEMAI foi o principal, né? Mas tinha uma questão muito forte ali dos servidores públicos também. Era óbvio que ia dar no que deu, né? Acho que houve, no meu entender, primeiro um pouco de má planejamento. Uhum. Mas há uma foto muito que demonstra o que aconteceu ali, que é uma manifestante enfiando o dedo no olho de um guarda municipal, né? E ele não tocou nela, né? Hoje de manhã, o Ministério Público cria um expediente para analisar, enfim, a atuação da Guarda Municipal. Né? Que vergonha. Que vergonha. Não a atuação... Os agressores, não. É por isso que o Brasil está assim, né? Então, nós estamos no encaminho para o final do programa, mas eu quero antes, o Bernardo e o Jaime, falar um pouquinho mais sobre a Olina, né? Porque, na verdade, a Olina, a gente tem os excessos, a gente conversa aqui sobre excesso de comida e tal, né? Mas, na verdade, a Olina, um telespectador ligou agora, e que realmente a gente faz essa propaganda aqui da Olina e funciona. E eu tenho exemplo prático, que eu sou de gulão e tal, mas às vezes tu come uma comida que não fica bem, ela começa a dar problema no estômago, tu toma uma gota de Olina, tu resolve. Tu já essa experiência também, né? Sim, eu conheço Olina desde criança, né? E como eu gosto de comer, então, né, eu gosto de cozinhar, gosto de comer, então volta e meia. A Olina sem dúvida. A Olina é Olina. Então, e realmente é agora, mais de 100 anos, né? Então isso aí mostra. Agora, tu falaste da OAB, né? A OAB, entre outras coisas, no impeachment do ex-presidente Collor, ela foi uma das signatárias. E atuantemente. E deveria eu era da OAB aqui no Rio Grande do Sul na época, e o presidente era o nosso amigo, o Dr. Fernando Krieg, da Fonseca. Fernando Krieg. E nós saímos uma vez da OAB ali na Rua da Praia, era na Rua da Praia, e nós fomos caminhando até lá na frente da prefeitura pedir diretas. Diretas já. Bom, estamos chegando ao final da nossa atividade desta quinta-feira, dia 16 de outubro. Obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado, Bernardo, pela tua presença. Eu que agradeço. Jaime, também eu que agradeço, uma honra. Uma boa noite para vocês, um novo encontro. Amanhã estarei aqui com vocês no nosso atividade. Boa noite e até amanhã.